E aí pessoal, tudo bem? Como dito para vocês no vídeo de ontem, hoje teria uma coletiva do delegado Cícero Túlio para encerrar a Operação Mandrágora, que investigava ali uma suposta seita e a comercialização ilegal da ketamina e do Potenai, que levou inclusive a Dídia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, a óbito. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo trarei para vocês aqui os principais pontos repassados pelo delegado Cícero Túlio e o que acontece a partir de agora, porque o caso Dídia Cardoso ainda não acabou. E antes de eu trazer para vocês como foi essa nova coletiva de imprensa, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, comente o seu ponto de vista e fique à vontade. Só não vá perder a linha, pois você sempre será o responsável por aquilo que você escrever nas redes sociais. E quero aqui agradecer a vocês por terem feito a gente superar a marca de 10 mil inscritos. E isso é muito importante pra gente e aqui a gente tem só gratidão. Informo também que semana que vem a gente vai para Parintins e traremos alguns mimos para sortear para os membros do nosso canal. E se você quiser participar, basta você se tornar membro do nosso canal. Para isso é bem fácil. Você clica aqui no botãozinho que está escrito Seja Membro, aí vai abrir essa janelinha aí que vai mostrar o valor de R$ 4,99 e mostrará alguns dos benefícios aqui do nosso canal. Depois você clica novamente em Seja Membro, escolhe a forma de pagamento da sua preferência. Pronto, feito isso você estará automaticamente participando do sorteio dos itens que nós traremos lá de Parintins, a Ilha da Magia. Alguns desses itens aqui que a gente vai comprar lá e vai trazer para sortear para vocês que são nossos membros. Então se você já é inscrito no nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, a Polícia Civil do Estado do Amazonas concluiu o inquérito sobre a morte da Dídia Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Boi Bumbá Garantido, encontrada em sua residência em Manaus no final de maio. A investigação culminou no indiciamento de 11 pessoas, incluindo a mãe dela, a Cleusimar Cardoso, o irmão da Dídia, o Ademar Cardoso, por crimes graves, como tortura com resultado de morte e tráfico de drogas. O delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, anunciou os indiciamentos e detalhou as conclusões do inquérito durante uma coletiva de imprensa, realizada nesta manhã aqui em Manaus. As acusações incluem a suspeita de fornecimento e distribuição de cetamina, uma substância de uso restrito veterinário e que foi utilizada de forma recreativa e que pode ter causado ali a morte da Dídia Cardoso por overdose. Além dos familiares da empresária, foram indiciados funcionários do salão de beleza da qual a Dídia era sócia proprietária, que foram a Verônica Seixas, o Marlisson Vasconcelos e a Claudiele Santos. Daí foram indiciados também o ex-namorado da Dídia, o Bruno Roberto, e o coach e ex-treinador da família Cardoso, o Atos Silveira. Além dos familiares dela, dos funcionários dela e dos amigos dela, foram indiciados também 2 funcionários da clínica veterinária Max Vet, que foram o M. Clay Araújo e o Sávio Soares, por suspeita de auxiliarem o médico veterinário e proprietário da clínica, José Máximo, na ocultação de provas que indicariam o fornecimento do anestésico ketamina à família de Dídia Cardoso. Além dos familiares dela, dos funcionários dela e dos amigos dela, foram indiciados também 2 funcionários da clínica veterinária Max Vet, que foram o M. Clay Araújo e o Sávio Soares, por suspeita de auxiliar o médico veterinário e proprietário da clínica, José Máximo, na ocultação de provas que indicariam o fornecimento do anestésico ketamina à família da Dídia Cardoso. E também foram indiciados os próprios empresários, o José Máximo, da Max Vet, e o empresário Ruberlano Ferreiro, que seria administrador de um dos pet shops que a família conseguiria ter ali acesso ao medicamento. Fechando assim a lista de 11 pessoas indiciadas. Desses 11 indiciados, 3 já estavam cumprindo a prisão domiciliar por determinação da Justiça do Amazonas, que no caso foi a maquiadora Claudiele Santos da Silva, o maquiador Marlisson Vasconcelos Dantas e um dos funcionários da clínica veterinária envolvida no caso. A decisão judicial não especificou qual dos 2 funcionários recebeu a medida de prisão domiciliar. A única coisa que a gente sabe é que o indivíduo em questão deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, até o fim das investigações. Essa liberdade para ele, para voltar para casa, foi dada ontem. Bom, sobre os pontos abordados, para mim o ponto mais grave que eu achei foi sobre o indiciamento da Cleusimar Cardoso. Ela foi indiciada por tortura com resultado morto, sendo que a polícia conseguiu provar com provas geradas pela própria mãe, que no caso eram aqueles vídeos que ela fazia de chacota com a própria filha, a Dídia. Mato depois no espírito. E aí eu vou colocar para vocês alguns pontos chaves do balanço apresentado pelo delegado Cícero Túlio sobre esse caso que chocou o Amazonas e o mundo. E ele começou ali fazendo um resumão sobre a participação da família da Dídia Cardoso
nessa fundação dessa seita que induzia seus funcionários e fechando todo o esquema criminoso de compra e venda de substâncias médico-veterinárias para uso recreativo, viciando a todos e resultando ali no óbito da Didia Cardoso. E aí eu vou colocar para vocês esse resumão do delegado Cícero Túlio. Durante as investigações, a gente identificou que houve a fundação de uma verdadeira seita religiosa, né, para fins criminosos, onde havia aí o fomento de prática do tráfico de drogas, principalmente onde os familiares que fundaram essa seita ofereciam e induziam os funcionários de uma grande rede de salões de beleza sediada no estado do Amazonas a utilizar a substância ketamina e também a substância potenar. Foram 11 pessoas indiciadas, né? Das 11 pessoas indiciadas, 10 pessoas haviam sido presas, algumas já foram liberadas em razão de decisões judiciais, e agora a gente remete esse inquérito com as fundamentações necessárias para que o Poder Judiciário dê vistas aí ao Ministério Público e sirva de fundamento também para que o Ministério Público ofereça a denúncia, né? Bom, e o delegado Cícero Túlio ele fez também a apresentação de todos os fatos por ordem cronológica, voltando desde 2019, quando o Ademar vai para Londres para se livrar do vício das ervas e lá conhece a ketamina. E aí ele veio trazendo essa contextualização toda até o final de maio, quando a Didia veio a óbito por supostamente overdose de ketamina e outras substâncias. Óbito esse que ainda segue sendo investigado. Confira essas informações. Inicialmente, pelo que foi levantado, a partir do conjunto probatório todo produzido no inquérito, o Ademar, na verdade todos os entes familiares ali daquele conjunto, eles já faziam uso de substâncias entorpecentes, mais alternativas como maconha, chás, cogumelos, substâncias também sintéticas, e a partir do momento em que o Ademar passa a um nível de vício um pouco mais avançado, eles decidem encaminhar o Ademar para a Inglaterra, onde ele residiu em Londres com sua ex-companheira, né? Pelos relatos da sua própria ex-companheira, lá em Londres ele continua o uso de entorpecentes e acaba tendo contato inicial com a substância ketamina, lá em Londres, onde esse entorpecente é bastante utilizado lá. Lá em Londres ele passa, inclusive, a torturar sua ex-companheira. A mesma substância e outras substâncias, né? Então, em razão de problemas com fornecimento de material ao Brasil, meio que fugindo de ação de criminosos lá de Londres, volta ao Brasil, acaba se separando dessa ex-companheira e conhece a Audrey, que também figura como vítima desse procedimento, né? A partir do momento em que ele busca receber esse tipo de entorpecente, a Audrey revela que conhecia aí um casal que possivelmente poderia ter facilidade na compra desse tipo de medicação. E aí eles encontram esse casal, em razão de festas e raves aqui na cidade de Manaus, passam a ter contato com eles e eles apresentam a ketamina na forma de pó, né? Apresentam essa ketamina na forma de pó. Exatamente, Special K. E aí eles fazem o uso dessa ketamina. Nessa oportunidade, a Cleusimar já estava realizando estudos sobre as Cartas de Cristo, que é uma obra literária vendida aqui no Brasil, e passam a convidar esse casal de amigos para fazer parte dos cultos e das reuniões, né? Meditações que eles falavam. E esse casal apresenta esse entorpecente para a própria Cleusimar, ela que tem vasto conhecimento na área da química, já vista que é formada em química por uma universidade aqui do estado do Amazonas. A partir de um dado momento, esse casal de amigos se afasta da família porque não coaduna com as práticas que eram realizadas durante as seitas, durante os cultos dessa seita religiosa, haja vista que eles induziam as pessoas a utilizar essa droga, então eles se afastam daquele grupo familiar. E existe aí um início de estudo sobre os elementos químicos que formam aí a composição da ketamina, justamente para que a família pudesse verificar qual seria ali a forma mais rentável para eles na sua utilização. E eles passam a fazer testes neles mesmos e acabam descobrindo que a forma de injetável de forma subcutânea renderia mais usos para aquela família, né? A partir desse momento, eles começam a expandir essa seita religiosa, começam a induzir os funcionários da rede de salões de beleza, onde eles administram aqui em Manaus, e em dado momento eles começam a sentir dificuldade para comprar esse tipo de medicação.
E aí se aproxima novamente daquela família o Bruno, que seria o ex-companheiro, né, ex-namorado da Dídia Cardoso. Ela que fazia parte também do esquema criminoso, como uma das pessoas que induzia os funcionários dessa rede de salões de beleza a esse tipo de medicação. O Bruno se aproxima da família, integra essa seita religiosa, passa a auxiliar os trabalhos desses cultos que eram promovidos por essa seita religiosa, e a partir do Bruno ele apresenta o Atos, que seria uma ponte de ligação entre a família e um dos fornecedores, que seria o José Máximos. Haja vista que o Atos já fazia a utilização de substâncias produzidas e utilizadas no ramo veterinário, então para ele seria mais fácil adquirir essa substância ketamina para que a família pudesse continuar nesses trabalhos escusos. E a partir de então entra o Atos nessa empreitada criminosa, ele que supostamente daria ali um trabalho de assistência, de coach em relação à preparação física, mas que essas preparações físicas nunca ocorreram. Então a principal função mesmo do Atos, com base em tudo que foi produzido no inquérito policial, seria o elo de ligação entre a família e o José Máximos, que seria aí o administrador de uma empresa, uma clínica veterinária, responsável por ceder esse tipo de medicação para a família. E a partir de então, ele insere também na utilização da família a substância Potenai, que inicialmente seria utilizada para ganhos de massa musculares, mas que a própria família, em especial a Cleusimar e o Ademar, passam a estudar também o funcionamento dos elementos químicos que compõem o Potenai e verificam que a forma injetável intravenosa também traria ali alucinações e efeitos psicotrópicos. E a partir de então, a Áudrea, que seria a atual companheira do Ademar, passa a ficar numa situação deplorável em razão da utilização excessiva desse tipo de substância. Os familiares da Áudrea conseguem resgatar ela, que estava numa situação de cárcere privado, inclusive a nosso sentir sendo torturada em razão da administração por parte dos autores dessa substância nela. E aí ele leva ela na delegacia e a gente tem contato inicialmente com a Áudrea, passamos a pegar o depoimento dela e do pai. A partir dessas informações, a gente consegue traçar uma das rotas de entrega desse material entorpecente que teria saído da clínica MaxVet. Com base nessas informações preliminares, representamos pelas prisões e pelas buscas que foram aí realizadas na primeira fase da Operação Mandrágora, onde foi possível coletar um vasto material, inclusive entorpecentes dessa mesma natureza, e realizar a prisão de diversas pessoas envolvidas nesses. E aí o delegado Cícero Túlio apontou que o Ademar e a Cleusimar foram indiciados pelo crime de tortura, como eu havia dito anteriormente. Essa aqui foi a parte que ele falou sobre esse assunto, mostrando que não será nada fácil para a família Cardoso escapar da cadeia. As mídias residentes nos aparelhos telefônicos dos próprios autores, que o Ademar figuraria ali como autor do crime de tortura em relação a Áudrea e em relação também à sua ex-companheira, Gabriele, e a Cleusimar, ela passaria a cometer abusos na forma de tortura em relação à Dídia, no momento em que eles percebem que a Dídia estaria numa situação de quase morte. Já estava numa situação ali em estágio terminal, e a partir da análise do conteúdo residente nesses aparelhos telefônicos, conseguimos então a confirmação e a constatação que efetivamente existia o crime de tortura praticado pela Cleusimar em relação à Dídia, e em razão disso a gente indiciou ela por conta dessa tortura com resultado morte. E aí uma outra pergunta foi sobre a participação do Marlisson e da Claudiele, que eram os funcionários do salão e que tiveram a prisão temporária convertida em prisão domiciliar. A Claudiele até que deu a cara a tapa para dizer que era inocente em 2 oportunidades que ela teve. Já o Marlisson, esse sempre saía escondido, e inclusive no dia que ele teve a prisão decretada, ele fugiu, se apresentou só no outro dia. E aí o Cícero acabou falando que eles tinham participação ativa nisso. Veja o que o Cícero falou sobre a participação do Marlisson e da Claudiele. Diversas conversas mantidas nos aparelhos telefônicos a partir de aplicativos residentes nesses equipamentos eletrônicos atestam a participação de todos eles nesse esquema criminoso. A Claudiele auxiliava, inclusive, na administração desse tipo de material em funcionários. Existem também elementos que foram coletados, principalmente vídeos e conversas em áudios e escritas nesses aparelhos que indicam a participação dela. E o Marlisson também
contribuir ativamente para fomentar a prática e o induzimento a outros funcionários da rede de salão de beleza a fazer uso desse tipo de medicação, né? O Marlisson, inclusive, no momento da primeira fase da Operação Mandrágora, fugiu. Foram encontrados em sua casa diversas seringas do material ketamina, ele que não contribuiu de forma alguma para o deslinde da questão aí operacional e investigativa nesse caso, né? Recebeu liberdade para responder o procedimento em liberdade, porém não se apresentou, não apresentou justificativa, e isso tudo contribuiu também para o entendimento policial no sentido de indiciar ele em razão de diversos crimes. E aí perguntaram ali pro delegado se eles, né, se esse pessoal todo poderia ser considerado inimputáveis. Mas aí o delegado Cícero disse que não, porque eles estavam todos cientes do que eles estavam fazendo e inclusive se organizando para fazer uma comunidade física para dessas substâncias. Confira esse trecho surpreendente que até então era novidade. Esse questionamento é até interessante porque até afasta a alegação de inimputabilidade dos autores, né? Eles tanto eram aí conscientes e tinham discernimento das práticas criminosas que eles arquitetavam a criação de uma clínica veterinária para que pudesse adquirir com maior facilidade esse tipo de produto. E eles também almejavam aí a criação de uma comunidade a partir da compra de um terreno na região norte aqui de Manaus para fins de criar uma espécie de vila onde as pessoas iriam ali residir naquele ambiente e fazer uso indiscriminado da ketamina, além de promover os cultos aí de forma criminosa. Seria uma comunidade para fins de fomentar as práticas da seita na utilização desse tipo de substância. E aí também perguntaram sobre esse último nome divulgado, do Robert Lennon, e pediram para o delegado explicar melhor quem é esse já. E aí o delegado trouxe as seguintes informações sobre o Robert Lennon Ferreira de Souza. Pelo que foi coletado do conteúdo residente nos aparelhos telefônicos, existia aí uma forte participação dele no sentido de fornecer esse tipo de material entorpecente, principalmente Potenai, né? Diversas conversas mantidas entre os funcionários da clínica MaxVet com esse indivíduo apontam a participação dele na comercialização desse tipo de produto, né? Os funcionários, na verdade, das pessoas que se identificava como funcionário da MaxVet, em verdade era sócio e auxiliava o José Max, que era dono da clínica MaxVet, na comercialização desse produto. Inclusive, ele figura como um dos sócios do outro empreendimento comercial identificado como o Reino dos Pets. E ele também promovia não só a entrega desse tipo de material, como a comercialização tanto da ketamina quanto da cetamina. O outro, que havia sido preso na segunda fase da Operação Mandrágora, o M. Clay, entendemos com base no que foi produzido que ele teve uma participação de menor importância, então conseguimos ainda indiciar ele em razão dos crimes de favorecimento pessoal e favorecimento real, pelo fato de ter auxiliado ali no esvaziamento das provas antes da primeira fase da Operação Mandrágora. E ao final foi dito que a Operação Mandrágora foi encerrada após 2 meses, lembrando que ela começou antes da morte de Sinhazinha e teve 2 fases. Apesar da Operação Mandrágora ter acabado, o caso Didia Cardoso continuará sendo investigado em outras 2 delegacias. Uma é na Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro, a DEHS, que investiga de fato a causa da morte dela, e também está sendo investigado ali na Delegacia Especializada do Meio Ambiente, a DEMA, sobre a questão dos maus tratos aos animais. E esse foi o vídeo, espero ter atualizado para vocês como foi essa coletiva de encerramento da Operação Mandrágora. E aí, se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!